Gente, boa noite. Vamos para a nossa live dessa noite, que é uma live muito importante para que a gente possa ter consciência e informações sobre o que está acontecendo nesse momento. Eu tenho procurado aqui sempre trazer pessoas que possam contribuir muito para que a gente possa viver melhor, né? Tendo mais conhecimento do que está acontecendo, e nesse momento a gente está vendo que o assunto é a vacinação. São as novas cepas, é a pandemia que continua, a terceira onda na Europa, os números que assustam também vindos dos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente está vendo hoje uns números em São Paulo que aumentaram muito. Então a gente vai conversar hoje com uma pessoa muito competente, um grande médico, um oncologista, que foi ex-ministro da Saúde, uma pessoa reconhecida pelos seus pares por sua competência, que é o Nelson Tait. Ele vai nos falar como é que ele está vendo essa situação toda, ele que já fez parte do governo, já sabe como é que fazem todos os trâmites lá dentro, e é um técnico, um cientista na área. Oi, Nelson. Oi, Márcia, Boa tudo bom? noite. Tudo Prazer te bem? ver, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você. Nelson, eu quero te agradecer muito. Eu imagino que você seja muito solicitado para falar e também tem muito trabalho. Então, te agradeço aí essa nossa live hoje, falando sobre esse assunto tão importante, né, que afeta todos nós e que deixa tanta gente aflita, angustiada e preocupada, que é a questão toda das vacinas. Então, eu primeiro queria que você falasse como é que você está vendo essa campanha de vacinação aqui no Brasil agora. Eu, eu vejo o momento atual da Covid como o pior momento que a gente já viveu da doença, né? Apesar da gente ter aí a expectativa da vacina, que é uma coisa que vai trazer uma solução, com um potencial enorme de solução, mas a gente vê as mortes em níveis maiores do que, vamos dizer assim, na chamada uma primeira onda. A gente tem a chegada das variantes, a gente mantém aí as 1.000 mortes por dia em média, a gente bateu, entre aspas, o recorde da primeira onda em dias consecutivos, com uma média móvel de mais de 1.000 mortes. A gente vê os hospitais começando a espalhar pelo Brasil lugares onde os hospitais começam a ficar sobrecarregados. Você vê Araraquara começando a falar em problema de oxigênio. E a grande preocupação é que a gente reviva o que aconteceu na primeira, que é começar muito forte em Manaus e depois espalhar pelo Brasil, né? E isso poder estar acontecendo em função da gente ter aí, muito provavelmente, as variantes. Porque a gente atribui muito ao carnaval, atribui às festas do final do ano, mas é muito difícil você saber exatamente o que teve mais impacto e importância para que tudo isso acontecesse. A gente tem muito desconhecimento sobre a doença. A nossa capacidade de gerar informação ela é pequena. A gente não consegue capturar a informação na velocidade necessária, que acompanha a velocidade com que a doença caminha, né? Porque não tem um dia que você não tem alguma coisa nova dessa doença. Então, você tem que estudar todo dia, horas e horas por dia, porque toda hora tem alguma coisa diferente e você tem que juntar o que está acontecendo com aquilo que você já sabe. E essa é uma das grandes dificuldades para você conduzir alguma coisa como a Covid, porque você tem que trabalhar com muita incerteza, muito desconhecimento, você aprende um pouco todo dia e você junta aquilo com o que você já sabia, reavalia o que você fez e toma novas decisões, define novas ações. Então, esse é um cenário bem complicado e o Brasil hoje realmente vive um momento bem difícil. A gente vê o comentário que hoje o mundo está reduzindo casos e mortes, mas o mundo é muito heterogêneo, o Brasil é muito heterogêneo, então a gente tem que ter a nossa informação. O problema todo em relação à Covid é que não adianta ter a informação dos outros, você tem que ter a sua, né? Uma coisa interessante, muito interessante que aconteceu em relação à Covid, na oncologia, que foi onde, né, a grande parte da minha vida eu passei na oncologia, os estudos são estudos mundiais. Então você tem você tem pessoas que são entram no estudo de vários países do mundo e aí você tem um resultado e o mundo inteiro usa aquele resultado, né?
Certo. E a Covid trouxe uma coisa diferente. Na Covid, você começou a ter dados de países, especificamente. Até tinha aquela questão que a Anvisa tinha colocado de ter dados brasileiros. E o que foi incrível descobrir é como varia de um lugar para o outro. Então, talvez a gente até no mundo científico tenha que rever até um pouco esse conceito que a gente tem de quanto você consegue realmente usar um dado de outro lugar. Talvez seja muito mais difícil do que você imagina. Vou dar um exemplo simples que o Uhum. Brasil vive hoje. Você pega a Coronavac. A Certo. Coronavac na Turquia teve um estudo, um número pequeno de pessoas. Mas o primeiro dado da Coronavac foi de 91,25% de eficácia. E o Brasil ficou com 50,4%. Por que Completamente isso? diferente. Por que que isso acontece? Por que essa discrepância? Normalmente você tem. A primeira coisa que a gente tem que entender, quando você quer fazer um estudo, o ideal é que você pegasse uma população inteira. Aí Certo. você sabe o que acontece com aquela população. Como você não consegue pegar a população, você pega uma amostra dessa população, você tira um número de pessoas. Uhum. A primeira coisa que você tem que saber é o quanto essa amostra representa a população ou não. Porque se ela não representar, vou te dar um exemplo assim, bem radical, só para a gente simplificar. Eu tenho um remédio que eu vou testar em pessoas. E aí, um estudo, eu pego só pessoas com mais de 70 anos. E outro que eu pego só gente jovem. E a doença tem um comportamento igual, só que ela é muito mais grave nas pessoas mais velhas porque elas têm comorbidade. Claro. Se eu comparar a mortalidade nos dois, eu talvez não esteja avaliando o remédio, eu estou avaliando mais a história natural da vida das pessoas. Então, isso é um exemplo extremo. Só Claro. que, às vezes, quando você faz um estudo, você não consegue identificar claramente qual é a diferença entre as populações. Por isso, quando você faz esses estudos que são considerados padrão, são esses estudos prospectivos, randomizados, em que a pessoa não sabe o que está fazendo, o médico não sabe, porque o que você tenta fazer é separar as duas populações de uma tal forma que elas sejam equivalentes, para que a única coisa diferente seja o que você está testando. Mas isso, às vezes, não é muito fácil, entendeu? Então, às vezes, você tem um momento da doença, e a gente hoje vai viver uma situação muito, assim, complexa. Por quê? Porque a gente tem várias vacinas Uhum. com eficácias diferentes. Você vai estar avaliando isso em variantes que vão ter respostas diferentes, e os diferentes lugares vão ter uma combinação de variantes que vai ser diferente de um lugar para o outro. Gente, Em mas isso resumo, se você é não tiver. é uma embaralhada total de Total. dados. Então, por que que é tão difícil você, às vezes, entender o que está acontecendo? Porque você teria que ser capaz de detalhar tudo isso e analisar tudo isso com esse nível de complexidade. Isso é muito difícil. Por isso é que toda hora você vê os números mudarem. Se você pegar a própria vacina de Oxford, quando ela começou, isso foi um problema que a gente teve no Brasil. Nesse ponto foi uma coisa que prejudicou a gente, foi aquele erro que aconteceu na pesquisa de Oxford, ela atrasou a liberação da vacina. Isso. A vacina estava preparada para ser liberada a partir de dezembro do ano passado. E aquele erro, na verdade foi um erro, né, quando deram metade da dose para um grupo na Inglaterra, no Reino. E aí o estudo teve que dar uma parada e rever o que estava acontecendo. A gente já teria começado a vacinar em dezembro, na verdade. Né? A gente já tinha 30 milhões de doses, eram 15 em dezembro, 15 em janeiro. E aí você pega aquele estudo inicial, quando você pega a dose errada, que é um subgrupo, deu 90% de eficácia. Quando você pega a dose que era certa, deu 62%. Aí, o que você usa, entendeu? Aí agora sai um estudo dizendo que uma dose dá 76. Isso para mim é uma vacina. E aí você fala, que número é esse, entendeu? E aí você vê esses números acontecendo o tempo todo. Isso traz uma insegurança enorme também, porque você fala, qual o Eu número posso certo, entendeu? imaginar, até pela a insegurança de acreditar que os números estão certos também, né? A única coisa que a gente sabe hoje é que eles vão variar ao longo do tempo, que as coisas vão sendo descobertas. E agora, então, que você tem as variantes, porque, por exemplo, quando você pega a Novavax, você pega a Johnson, que foi testada no Reino Unido e na África do Sul, a resposta é diferente. No Reino Unido você teve acho que 89% e na África do Sul você teve 60%. Só que isso aí, quando você coloca pessoas com HIV, vai para 49%. E tem outra coisa que é assim, um detalhe assim, técnico, que é o seguinte, quando você tem um resultado desse, tipo assim, 60%
eficácia. Como que eu comentei contigo, como isso é uma amostra que você tirou da sociedade, você sabe que se você repetir esse teste, os resultados não vão ser iguais, porque você pegou pessoas, a amostra é diferente, as pessoas são diferentes entre si. Então existe uma coisa estatística que é o seguinte, é você tentar calcular, a partir daquele valor que você conseguiu, que é a estimativa central, qual seria uma possível variação se eu repetisse esses testes. Então, por exemplo, a gente nem fala tanto isso porque é um pouco mais técnico, mas, por exemplo, quando a Organização Mundial de Saúde definiu que era 50% o mínimo, ela também diz o seguinte, é 50% esse mínimo, mas o limite inferior dessa variação que eu calculo não pode ser menor do que 30. Porque o que acontece? Quando você tem pouca gente na amostra, quando você tem poucas pessoas sendo testadas, você pode dizer que é 50, mas pode variar de 10 a 90. Então, na prática, isso tem muito pouco valor. Não é muito simples você interpretar as coisas. Aqui, isso normalmente não é trabalhado com tanto detalhe. Mas o desenho do estudo, a interpretação do estudo, como você vai usar aquela informação, qual a margem de erro que você tem naquela informação. Então, por exemplo, no estudo da África do Sul, acho que foi da Novavax, quando você bota o paciente com HIV, inclui na amostra, na população testada, dá só 49%, mas o limite mínimo é só 6%. Então, na prática, você não tem a menor condição de avaliar isso. Porque a variação é tão grande que você não consegue nem dizer exatamente qual é o resultado da vacina. E quando você pega, por exemplo, esses estudos em que você tem muito pouco evento, como aconteceu com a própria Coronavac, quando se falou dos doentes graves e tudo, mas não tinha quase evento nenhum. Quando você não tem quase evento, essa variação é tão grande que você não pode afirmar nada. Então, a gente fala muito em ciência, mas a ciência verdadeira ela é extremamente complexa. Não é simples você desenhar um estudo, interpretar um estudo, acompanhar esse estudo, evoluir, e quando você começa a ter cada hora um número diferente, isso vai ficando complicado. E Pois é, quando então você... como é que vocês, cientistas e médicos, estão lidando então com essa variação total para chegar a algum caminho, né? Então, vamos para essa vacinação? Você Aquela usa o vacina é dado, melhor? você usa o dado que você tem. Então, hoje a gente tem, e os dados estão surgindo a cada dia. Por exemplo, saiu, acho que foi ontem ou anteontem, que a Pfizer viu que uma dose da vacina dava 85% de proteção entre 15 e 28 dias, né? E as coisas vão evoluindo. Eu até tinha comentado sobre isso, eu tinha escrito ontem, não sei se foi uma coisa que eu falei, eu escrevi, que os problemas técnicos eles vão sendo ajustados relativamente rápido, né? Aí acho que tem uns 2 dias também saiu um comunicado da Pfizer, 2 ou 3, dizendo que agora a vacina não precisava ficar menos 70, podia ficar entre menos 25 e menos 15, que ela ficava igual a da Moderna, né? Exato, não ficava Então tão, não você vê precisava que tão essas difícil. coisas todas vão evoluindo, isso vai sendo transformado. E a própria ela vai tentando melhorar a vacina. Porque, por exemplo, se você tiver um monte de vacina chegando no mercado e botar menos 70 não vai ser ruim, você vai ser trocado por outro. Então ele também até como competitividade ele tem que ir. A Entendi. vantagem que a gente tem em relação à Pfizer e à Moderna é que são vacinas que funcionam muito bem. Elas estão trabalhando a partir de 95%, 95%, 94%. E a gente está tendo uma coisa muito interessante agora também, que é o trabalho em Israel. Porque a Pfizer ela fez um acordo com Israel, ela priorizou a vacinação para Israel, mas em compensação ela recebe dados de Israel, porque Israel tem uma capacidade de gerar informação muito alta. Ela tem o dado digitalizado na saúde há muito tempo, não é uma coisa nova. E além disso, pelo que eu entendi, o prontuário eletrônico nos hospitais é o mesmo. Então Que você tem uma coisa. capacidade de informação muito alta, coisa que o Brasil hoje é uma das grandes fraquezas que a gente tem, a nossa capacidade de ter e gerar informação. Isso atrapalha demais. Quando você não tem informação, você navega às cegas, você tem Lógico, muita dificuldade, né? claro. Então a gente está vendo agora os resultados em Israel sugerindo realmente que a Pfizer tem tido uma eficácia espetacular. Quer dizer, são dados preliminares, mas sugerem que realmente a vacina está funcionando. E pelo que eu vi, mais ou menos uns 80, 75% das pessoas em Israel já tinha a variante inglesa. Que talvez não seja Era o a maior minha problema. pergunta. Era a minha É, pergunta se eles estavam lidando com a variante também lá. é. Mas para mim, meu grande problema é a variante de Manaus e da África do Sul. Por que, Nelson? Porque elas têm uma mutação que não tem na variante do Reino Unido. E torna ela potencialmente mais grave.
é quando ela vai resistir aos anticorpos, que vai dificultar a vacina, que vai talvez diminuir a imunidade a uma infecção prévia que você possa ter tido. E eu li, acho que foi semana passada, que saiu um estudo mostrando que surgiu uma nova variante no Reino Unido, que já tinha essa mutação da África do Sul e do Brasil. Que eu não vi mais nada falarem sobre isso, mas já tinha sido, que é uma coisa preocupante, porque aí você talvez tenha uma cepa, uma variante mais agressiva e mais difícil de controlar, porque ela vai resistir mais às vacinas, ela pode resistir. E quando você pega os estudos da Novavax, da Johnson, você vê que na África do Sul, quando você tem a variante da África, você tem uma eficácia menor, né, bem menor. A própria vacina de Oxford, se eu não me engano, a da Pfizer diz que ele era 2/3 menos eficaz. Então, Oxford também tinha um número mais baixo. O problema todo é você conseguir trabalhar tanta informação, tanta variação e tanta evolução, entender o que está acontecendo e definir políticas, entendeu? Pois é, E a com gente, relação a definir políticas, né, que é a grande preocupação, porque como é que fica a campanha de vacinação, né? A gente vai receber várias vacinas no Brasil, uhum, tendo essas cepas novas, né, principalmente a de Manaus, pelo que você falou, a de Manaus é uma das mais letais, é isso? provavelmente ela é uma das mais essa é a minha opinião, tá? Agressivas. Então, aqui, pelo que eu leio, pelo que eu estudo, é uma das talvez mais agressivas e talvez possa estar justificando o que está acontecendo em Manaus, por exemplo. Porque se você olhar o gráfico de mortalidade por milhão em Manaus, nunca teve nada parecido no Brasil. É inacreditável. É inacreditável. Manaus começa a cair, começa a melhorar, né, o número de mortes por milhão, mas ainda é extremamente alto. Hoje, com a queda da evolução de Manaus, ela ainda é muito maior do que qualquer morte por milhão histórica do Brasil. E aí você começa a ver isso aí estendendo em algumas outras cidades, mostrando uma sobrecarga do sistema, mostrando, às vezes você começa a ter aquele relato que talvez falte oxigênio, leitos todos ocupados, ou praticamente todos ocupados, e aí vem aquele medo mesmo de você estar tendo uma evolução semelhante ao que aconteceu na primeira, onde Manaus é uma situação muito difícil e aquilo acaba estendendo para o Brasil inteiro, né, e vai em, em diferentes regiões até chegar no que chegou. Então, mas essa discussão, ela é, bom, que eu vou te dizer, ela reflete a dificuldade que é, porque quando a gente fala em ciência, a gente imagina que a ciência é de uma precisão absoluta. Ela evolui, ela vai aprendendo com o tempo. Então, por isso é que você tem que ser treinado, porque não é uma coisa, você tem que Claro. interpretar. Até as coisas que aconteceram, então, em relação aos medicamentos, todos que hoje a gente sabe que não são eficazes, mas quando começa, ele começa com uma grande promessa. É difícil para a pessoa leiga entender que começou num laboratório, foi para um animal, foi para um ser humano. Para ele é tudo igual, entendeu? Para quem entende, para quem estuda, para quem pesquisa, para quem mexe com a saúde, você sabe que o fato de você ter tido uma coisa in vitro, a chance de ser em vivo de uma pessoa é muito pequena. Mas quando você coloca isso no meio de uma pandemia, no meio de medo, de muita angústia, as pessoas compram aquilo como uma solução. Então, a comunicação da ciência também tem que melhorar muito. Porque Você está às vezes você passa como se a ciência tivesse uma certeza, uma precisão e uma garantia que não ela também tem. não tem. Que ela também Pois não é. tem. Quando você falou isso, eu me lembrei logo da ivermectina e hidroxicloroquina. Isso. Como é que agora isso pode ser encarado diante dessa situação de pandemia que já ha passado um ano? A gente ainda não tem um dado que mostre que os remédios fazem diferença na doença, né? É óbvio que isso, a ivermectina, por exemplo, está sendo estudada pela Organização Mundial de Saúde. Você tem um negócio chamado meta-análise, que você pega vários estudos, você tem que fazer uma pré-seleção dos estudos, e aí você junta estudo para poder tentar ter mais chance de entender o que acontece. Então, a Organização Mundial de Saúde faz isso, tá tendo um agora da ivermectina, mas até agora a gente não tem um dado que mostre que esses medicamentos fazem diferença na capacidade de curar e de mudar a história natural da doença. E eu sempre falo isso, quando até na época do Ministério, eu falei, eu não sou nem contra ou a favor remédio. Eu não me apego a remédio. Eu vejo se ele funciona ou se ele não funciona. Se ele funcionar, eu recomendo. Se ele não funciona, eu não recomendo. Claro. Se amanhã sair alguma coisa que diz que funciona, eu vou recomendar. Não é igual um jogo de futebol que você defende um time, entendeu? Não tem time nesse Claro, negócio. não, com Não tem certeza. time. O que você tem é o seguinte, você tem que ter uma discussão técnica. Olha só, porque aí quando você fala de estudo também,
você tem que ver os estudos considerados adequados na metodologia. Se você pegar um estudo que é mal conduzido, ele pode dar um resultado bom, mas aí você tem que interpretar. E aí também para a pessoa leiga, ela dizer que por que que o teu estudo é o bom e o meu é o ruim, entendeu? Então Entendi. até nisso é difícil, porque você tem que... É uma coisa difícil até de explicar, de passar. E aí depois que aquilo pega, não tem jeito. Hoje em dia as pessoas querem usar, não tem saída. Então você tem que administrar a situação, que é diferente quando você está num governo. Porque aí você não pode usar, você não pode gastar o dinheiro num negócio que não funciona, porque a gente tem pouco dinheiro. É Eu sempre verdade. tento colocar isso aí, porque as pessoas às vezes não têm muita ideia de quão difícil o financiamento da saúde. No Brasil a gente tem mais ou menos 43% do dinheiro que financia a saúde vem do sistema público, que é federal, estadual e municipal. Os outros 56, 57% são não públicos. E aí você imagina que é do plano de saúde, não é. Mais da metade disso é gasto do bolso das pessoas. São as pessoas que vão pagando do seu bolso, ou porque não tem acesso no serviço público, no sistema privado, e ele paga. Então, o financiamento da saúde no Brasil ele tem três braços. Ele tem o público, o privado, o do bolso e da operadora de saúde, né? Quando a gente fala só de público, a gente está falando hoje de pessoas que dependem exclusivamente do SUS, são 165 milhões de pessoas. O Brasil hoje tem mais ou menos 212 milhões de habitantes. 47 milhões e pouquinho tem saúde suplementar e o restante só tem acesso ao serviço público. Se você pensar só no serviço público hoje, e eu vou excluir os 47 milhões dos que têm acesso à saúde suplementar, dado de 2020, a gente tinha mais ou menos R$ 2.100 para gastar por pessoa por ano. Os Estados Unidos, isso aí dá mais ou menos 65 mil. O Reino Unido, que é uma referência do SUS, que foi uma base do SUS, são 22, 24 mil, dependendo do valor da moeda. Então, são mundos muito diferentes. Então, por Muito. mais que a gente... É óbvio que dá para a gente fazer muito, dá para a gente fazer muito sem precisar ter todo o dinheiro do mundo, porque a pandemia também trouxe uma coisa fantástica, que é mostrar que os sistemas hoje não precisam de ajustes, eles têm que ser absolutamente reestruturados, porque uma coisa super... Você vê, os Estados Unidos são o país que mais gastam com saúde no mundo, eles gastam 17, 18% do PIB americano. Isso em 2020 são mais ou menos 4 trilhões de dólares. Isso dá mais de 2 vezes o PIB brasileiro. E o americano são mais ou menos 330 milhões de pessoas, então o Brasil 212. Então é uma coisa... E você viu o que aconteceu nos Estados Unidos. Pois é. Então você vê o Brasil, ele apesar de todo o problema, de toda a tristeza, sofrimento e dificuldade que a gente tem países que eram referência no mundo como sistemas de saúde que performaram pior que o Brasil. Você está falando em Pois Reino é. Unido, Suécia, Pois Itália, é. Espanha, França, todo mundo foi pior que o Brasil. Foi pior que o Brasil, né? Então, uma coisa importante também é a gente entender que a dificu... quando a gente às vezes cobra que o Ministério tenha mais eficiência, que cobra isso, a gente tem que entender que não é tipo assim, se tivesse feito um pouco mais de esforço, tinha conseguido. Não é isso. Uma situação essa depende de uma complexidade, de uma competência absurda, que a maioria dos países não teve, né? E aí você tem algumas coisas que tem que tentar entender por que que a Ásia evoluiu como evoluiu, por que que a África evoluiu como evoluiu, né? A África tem uma mortalidade menor do que a dos países, né? E Onde o teve que, muita morte foi a Europa, Estados Unidos, e ao que se atribui isso, Nelson? Por que essa diferença? não sei te dizer honestamente, É não sei tão te dizer, inacreditável isso, não né? É sei te dizer. tão Isso é uma incrível coisa isso. que eu acho que vale a pena a gente estudar. Na Ásia você tem o comportamento, né? Você tem um comportamento mais... E o que é incrível nisso é o seguinte, quando você pega os países africanos, a expectativa de vida lá é baixa. Aquilo ali é um lugar onde tem uma dificuldade social muito grande. Não são países que têm naturalmente sistemas de saúde que funcionam pouco. Você vê a expectativa de média de vida dessas pessoas é muito baixa. Pois é. Mas na pandemia, isso aí, será que é porque eles eram jovens e por isso eles não tiveram tanto problema, porque a população era muito mais jovem? Não sei te dizer. Mas quando você vai para a Ásia, por exemplo, você tem uma coisa População mais diferente, né? idosa. Mas a Ásia talvez tenha o que é mais assim, quando você vai olhar os dados, né?
Os países que tiveram o melhor resultado foram os países que controlaram a transmissão, E lá literalmente. na Ásia se usa muito a máscara, já é uma Eles cultura controlaram a deles. transmissão, certamente. Porque às vezes eu fico vendo o pessoal falando sobre que tem que fazer teste, que tem que fazer isso. Não tem bala de prata. Na verdade, você tem que bloquear a transmissão. Você tem que testar, você tem que isolar, você tem que rastrear, tem que fazer quarentena. Se você pega, por exemplo, Taiwan, que praticamente não morreu ninguém, eles não fizeram Incrível. nem 7 mil testes por milhão. Então, não é isso. Você tem lugares em que morreu muito que já fez mais de 2 milhões de testes por milhão. Então não tem, a grande dificuldade aí é você conseguir juntar todas essas peças, tentar entender o que está acontecendo. E o mais difícil é o seguinte, é você entender o que faz diferença. O que realmente não é só testar que vai dar certo, eu tenho que ter alguma outra coisa também. E o Brasil você tem uma dificuldade natural, né? Porque a gente naquelas pessoas que têm mais pobres, que têm mais dificuldade, você não consegue botar essa pessoa isolada, fazer quarentena em quem teve contato, é muito mais difícil, né? Então, a política é uma política de controle de transmissão. Quando você vai ver os países que deram mais certo, você fala em Coreia do Sul, você fala Austrália, o próprio Japão, que discute, quando você fala em terceira onda no Japão, não tem nada comparável. No Brasil, o Japão chegou a média móvel de 100 pessoas, né, por dia. O Japão, se eu não me engano, hoje tem 126 milhões de habitantes. Então são mundos diferentes, são histórias Muito. diferentes. Mas o grande... E esse problema da transmissão, isso é uma coisa importante. A gente tem que fazer isso agora. Por quê? A gente hoje deveria... a gente não vai conseguir fazer da noite para o dia, mas a gente deveria ter um programa de mapeamento do genoma para o Brasil. Porque, como eu te falei, eu não vou conseguir usar dados de outro lugar, porque eu não vou saber É. você tem vacina diferente em cada lugar, você tem variantes diferentes em cada lugar, com diferentes proporções, e você tem isso evoluindo ao longo do tempo, isso vai mudando, isso é uma coisa dinâmica, isso é uma coisa simples. Então o Brasil precisa ter a sua própria informação. Não adianta E você querer contar com a não está informação. fazendo isso. A gente não tem isso, a gente não tem isso, a gente precisa criar esse programa, porque o importante hoje é que a gente entenda que essa pandemia, coisas assim provavelmente vão acontecer com mais frequência, né? A gente teve o problema da AIDS, que foi mais ou menos em 80, que começou, foi em 81, o primeiro relato foi em 81, foi 5 de junho de 81, é um relato de uma pneumonia é, por, por um tipo E aí foi em 81, foi em junho de 81. E só para você ver como a ciência evoluiu, o dado que eu tenho, o genoma do HIV foi mapeado em 2009, 28 anos depois. Quando você fala da Covid, que é uma coisa que permitiu muito a vacina, até para as pessoas entenderem por que a vacina saiu tão rápido, Tão rápida, né? o primeiro relato é em 31 de dezembro, em Wuhan. É um relato de uma pneumonia viral, que aí o pessoal da Organização Mundial de Saúde mapeia isso. 11 dias depois, 11 de janeiro, o genoma já está mapeado. 11 dias. Incrível, hein? Inacreditável. Inacreditável. Então a gente sai de 28 anos para 11 dias. Então a E ciência evoluiu absurdamente. isso Evoluiu absurdamente. possibilitou a vacina ser feita com Aí que tanta foi, não, sem isso aí celeridade. seria impossível. Sem isso aí seria impossível. E várias outras pesquisas que permitiram, você vai juntando. Isso é uma coisa que eu digo sempre que é muito interessante, porque a gente vê a diferença da cooperação com a falta de cooperação. Quando você vê a política, que é uma guerra danada, isso atrapalha demais. Demais. A gente nunca teria tido o avanço que teve se você não tivesse o avanço da ciência e a cooperação dos cientistas. Foi isso que permitiu É. que as vacinas saíssem tão rápido, entendeu? Isso foi uma coisa E aí, espetacular que aconteceu, né? não, foi espetacular. Só que a gente vai ter que continuar desenvolvendo. Hoje, todo mundo que produz vacina, quer dizer, todo mundo, aqueles que eu conheço, todos já estão trabalhando em cima das variantes. Todos. 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 Todo mundo, todos. Mas isso Semana significa que retrasada, acho que foi semana retrasada. É que os dias são muito iguais, eu nunca lembro exatamente que dia foi ontem, anteontem, semana passada. Teve um evento da Organização Mundial de Saúde só sobre variantes. Um evento de 5 horas e meia, eu acompanhei o evento. Foram 5 horas e meia só de discussão sobre variantes. Estratégia para tentar entender a melhor forma de fazer estudo, de desenvolver, de criar o que a gente chama de correlação de proteção, que é você tentar ver se você tem algum estudo, ou em laboratório, ou animal, que te permita antecipar o que vai acontecer na parte clínica.
para tentar acelerar os processos, né? Mas hoje todo mundo trabalha variante também. Todo mundo está trabalhando isso. Não tem como Isso, não trabalhar isso. isso significa que a gente vai ter uma terceira dose nas vacinas? O que você Nessas que acredita são hoje é que duas? você possa trabalhar. Hoje se discute, você talvez tenha variante com mais de uma de um tipo, né? Você pode ter múltiplos, como acontece com a influenza hoje. E então, hoje se discute isso, quer dizer, como é que você vai conseguir trabalhar novas vacinas? Se você vai ser tentando pegar os diferentes tipos de vírus para você fazer numa vacina só, se vai ser num reforço, como é que vai funcionar. Hoje o mundo estuda isso direto, né? Ô, Nelson, muita gente pode estar pensando assim, mas já que tem umas novas variantes, será que adianta eu tomar a vacina que está aí? Eu queria que você falasse sobre isso. Adianta, adianta. O que que acontece? As novas variantes, uma das teorias que existe é que quanto mais você tem infecção pelo vírus, quanto mais gente contaminada, e principalmente se as evoluções são mais arrastadas, maior chance de você desenvolver uma variante. Então, você controlar a doença que é controlável é fundamental até para que não sirva de origem para novas variantes, né? Uhum. Em relação àquelas que já existem, as vacinas têm algum benefício, tanto que o que se sugere é que mesmo que você não tenha uma eficácia grande contra ter a doença, você consegue evitar hospitalização e morte, o que também é muito importante. Claro. Agora, o que que acontece em relação à variante? A variante te obriga a tentar evitar a transmissão, e aí você tem que ter todas aquelas medidas de distanciamento, máscara, lavar a mão, álcool em gel, ficar em lugar aberto, isso faz diferença. Então, isso quer dizer o seguinte, mais do que nunca, não dá para relaxar nas medidas de proteção, porque as vacinas que estão surgindo, mas elas têm algum benefício, e a dificuldade. A gente vai ter que tentar entender qual é a eficácia de cada vacina, em cada variante, mapear a combinação, como é que essas variantes se distribuem nos diferentes lugares e definir uma estratégia de vacina. O problema da vacina hoje que a gente tem é porque a gente não está conseguindo ter as vacinas necessárias para começar um programa de Pois é. imunização adequado. Nós estamos Então, tudo, atrasados, né, Nelson? tudo que a gente. A gente vai ter muita dificuldade, isso é inevitável, entendeu? Não dá para você achar que vai, você não vai ter dificuldade. Hoje eu vi que a Índia colocando que ela pede desculpa, mas ela vai ter que priorizar a Índia. Então, E lá são bilhões, né? você imaginar que se você pegar a China dá um pouco mais de 1,4 bi. Se você pegar a Índia, dá um pouco menos de 1,4 bi. Se você juntar os dois, dá 2,7 bilhões de pessoas. Entendeu? Quando a gente teve a primeira onda, que foi o problema, foi falta de respirador, faltava EPI, e eu sempre comentei, se a China não tivesse controlado a doença, ia ser um desastre. Porque aí não ia sair EPI, não ia sair respirador, não ia sair nada daquele país, porque tem 1,4 bi de pessoas para cuidar. Se a China não tivesse controlado, teria sido um desastre mundial. Porque a gente concentra hoje a produção na China, dos Toda, insumos, né? dos aparelhos, né? Era mais de 90%, se eu não me engano. Agora, só que nesse momento a situação é outra. Não é um controle da doença, é vacinar uma população inteira. E aí você vê o que aconteceu. Você vê os países ricos usando a força do poder financeiro. Compraram E muito, você né? vai ver a China e a Índia, por mais que eles queiram ajudar a China, a Índia, a Rússia, você vai ver que eles vão ter que proteger a sua própria população. Então vai Então, ter qual um é a limite. perspectiva do Brasil? Eu acho que se a gente conseguir as vacinas de Oxford e da Coronavac no prazo que está colocado, a gente consegue vacinar bastante gente, né? O problema que a gente tem hoje, sendo assim muito franco, é que a gente vê a dificuldade que o país tem hoje em executar o que ele promete, né? Quando você olha, o que a gente vê muito é promessa que não é cumprida.
Isso é muito ruim, porque isso traz uma percepção de incompetência e insegurança enorme, porque você começa a não acreditar mais. Então, eu hoje em dia não faço previsão nenhuma. A única coisa que eu posso dizer é que vai ter muito problema e que vai ser muito mais difícil do que a gente imagina. Quer Porque dizer que o ano de... se você olhar o PNI, ele já vem sofrendo nos últimos anos, né? E essa situação é bem mais difícil do coronavírus, porque a vacinação demora mais tempo, você tem que preencher mais papel, você tem duas vacinas, você tem uma série de coisas, né? Você tem estudo aí, tem aqueles estudos surgindo agora que quem teve a doença e tomou a vacina talvez só precisasse tomar uma dose, está Uma sendo vez, né? avaliado, está aberto, assim, talvez fosse uma coisa interessante. Mas você vai ter dificuldade. Quando a Índia fala agora que vai priorizar a Índia, o que ela vai fazer? Ela vai dar menos vacina? Ela vai dar menos IFA? O que vai acontecer? Então, eu acho que é difícil até prever o que vai acontecer. O que eu imagino é que esse planejamento atual vai ser muito difícil de ser entregue. Eu estava E a lendo gente vai hoje ter muita dificuldade. que a Pfizer estava propondo entregar 100 milhões de vacinas ao Brasil e que começaria em junho. Você tem alguma outra informação sobre a Pfizer também? Não. A Pfizer estava querendo aumentar a produção dela de 1,2 para 2 bilhões de doses esse ano. Você lembra, não sabe lembrar, a Pfizer no começo ela atrasou entrega na Europa, ela atrasou um pouco de entrega nos Estados Unidos. Então, o que eu vejo hoje é que eu acho que mesmo essas empresas elas vão ter dificuldade em entregar o que elas estão prometendo, sabe? Eu acho. Porque você vai ter dificuldade de ter o insumo ativo, você vai ter que ter o frasco, você vai ter que ter a logística, você vai ter que ter. A Você não vai injeção, né? poder A ter perda, seringa. você tem que ter tudo, né? Então, a sensação que eu tenho é que a gente vai ter dificuldade. Eu não arriscaria nada, sabe? Eu acho que você, quando você está à frente, tem que dar um prazo, dar datas e tudo, mas na verdade hoje o foco tem que ser na entrega. O foco tem que ser na entrega. O foco tem que ser. E aí eu acho que tem que sentar e realmente se aproximar, ver quais as vacinas que estão surgindo. Se outras vacinas vão entrar, se aproximar, ver como é que consegue fazer. Me preocupa um pouco quando essa situação, por exemplo, agora da Covaxin e da Sputnik, onde você vê um enfraquecimento ainda maior da liderança, porque tudo que é fragmentado acaba sendo ineficiente. Então a gente vê os estados falando na compra, então você vê uma fragmentação cada vez maior da imunização no Brasil. Então isso vai ficando cada vez mais confuso. Então isso aí torna qualquer programa menos eficaz, menos eficiente. Então eu vejo muitas dificuldades e desafios para a gente implantar um programa de vacinação que realmente funcione, como foi, por exemplo, a H1N1, né, onde se vacinou acho que 80 a 100 milhões de pessoas em 3 meses. A gente já tem um mês e vacinou 5 milhões e pouco para pacientes. E aí a gente tem algumas coisas que eu vejo que me parecem que as pessoas confundem, por exemplo, quando eu vejo as pessoas falando em imunidade coletiva, por exemplo. Aham. Aí eu digo assim, as Imunidade de pessoas... rebanho, né? Rebanho. E eu disse, não, tem que ter 70% da população vacinada. A pergunta é, 70% da população vacinada ou 70% imunizada? Que é completamente diferente. Completamente diferente. Porque quando eu falo em vacinado, eu tenho vacina que tem 95% de eficácia e tem vacina que tem 50%. Então, vacinar 70% com uma vacina que dá 95% e outra que dá 50% é completamente diferente. Não A é uma conta de imunização, chegar, né? a imunização eu tenho que levar em conta se a infecção prévia me imunizou, se tem aquelas coisas inatas que a pessoa já é imune naturalmente. E a gente não tem esse dado, né? Então, é muito difícil. Uma coisa interessante desses estudos como o de Israel é você começar a entender a partir de que ponto da imunização você começa a ter a história natural da doença mudada. E você vai documentar isso, porque mesmo que eu não saiba um monte de coisa, quando eu dou a vacina e eu meço infecção, morte, hospitalização, mesmo que eu não saiba exatamente o porquê, eu sei o que está acontecendo, eu sei como é que a vacina funciona. Então, mesmo que eu não consiga saber no detalhe, eu consigo ter a informação mais importante, que é o quanto isso funciona. E aí, só que agora que eu te falei, eu vou ter que ter condição de trazer uma coisa mais detalhada, porque eu estou falando de várias variantes, eu estou falando de várias vacinas, eu estou falando de vacinas que vão sendo ajustadas ao longo do tempo, eu estou falando de uma proporção de variância em cada população que vai variando ao longo do tempo.
A gente tem que ter um programa de mapeamento genético forte, coisa que vai ser difícil da noite para o dia, mas tem que ter. As coisas que a gente não tem hoje, não importa, a gente tem que fazer mesmo que eu não consiga fazer para amanhã, porque a gente provavelmente vai ter essas pandemias com mais frequência. É isso que você A está gente falando sobre a frequência das pandemias, é algo que a gente vai ter que se preparar mesmo, né? não tem nem dúvida. Porque se você Essa é a pensar primeira da bem, grande. Você acha que esse é mais ou apenas menos, um? que você pensar bem, a gente teve SARS, depois isso começou em 2003. Teve É, SARS, depois você tem H1N1, nenhum. depois você tem MERS, depois você tem Ebola e você tem Covid. Então, a mensagem vem sendo dada há algum tempo. Não é à toa que você pega o próprio Tedros, ele falou em 2017, você pega o Bill Gates falando sobre as viroses, as infecções virais que vão exterminar. É porque a gente já vem tendo essa comunicação. A história já está mostrando que isso está ficando mais frequente. Aí você culmina com a Covid, que essa tem um impacto monumental. Porque a Covid foi a pior pandemia que o Brasil já viveu, muito pior que a gripe espanhola. Na gripe espanhola, a gente tinha mais ou menos 30 milhões de habitantes no Brasil, 30,6. Morreram mais ou menos 35 mil pessoas. São os dados históricos. Se você Certo. trouxesse o número para hoje, com a população que o Brasil tem, seria o equivalente a morrer 240 mil pessoas. Já a gente já está indo para 250. Se você botar a subnotificação, isso já vai bater uns 300. Então, essa pandemia foi a pior que o Brasil já viveu. E a gente está no pior momento dessa pandemia. Nós estamos no pior momento, Nelson, Eu acho, eu acho, eu acho. por causa das novas cepas. Por causa das variantes, porque a gente tem uma competição mundial pela vacina, a gente tem uma dificuldade de implementar o programa, a gente está vendo essa evolução. É, número. Os números são os piores da história, tá certo? Hoje, os números, dia 14 de fevereiro, a gente bateu a maior mortalidade, acho que foi 1.105 É. a média móvel. A maior média móvel tinha sido 1.097 em 25 de julho. Então, dados hoje mostram o seguinte, a gente está vivendo o pior momento. Como é que isso vai evoluir? Vai depender das cepas, das variantes, das vacinas, da nossa capacidade de manter o distanciamento, o cansaço que a gente tem, do lado econômico, que vai dificultando tudo, né? Como é que você vai conseguir trabalhar isso? Mas esse momento, inegavelmente, é o pior. Se as vacinas vão conseguir transformar isso, é o que a gente vai ter que ver. Agora, quando você vê novas variantes, vacinas mostrando certa ineficácia, como é que vai funcionar? Os dados de Israel são são muito otimistas, porque eles mostram uma redução da mortalidade, se eu não me engano, de 99%, que é um negócio espetacular, né? Então, se a gente conseguir, tudo bem que lá eles fizeram a Pfizer tem 95% de eficácia, né? Os números ainda são preliminares, como a gente já falou, esses números certamente vão mudando ao longo do tempo, a gente tem que ter, isso as pessoas têm que entender que a ciência, talvez o grande mérito dela é o rigor metodológico, mas a certeza o tempo é que traz. Então, a Nossa, isso aí, ciência essa frase é uma frase antológica, porque mas é realmente isso, essa é a realidade. essa é a realidade. E essa é a realidade. Então, a ciência tem limite também, né? Então, agora, sem ela a gente não conseguiria. Sem o avanço que a gente teve da ciência, a gente não conseguiria estar fazendo uma vacina em que você, em 11 meses, já está imunizando gente. A vacina antigamente já foi em torno de 10 anos. A que foi mais rápida levou 4. Então, a gente fez um negócio absolutamente espetacular. Mas isso aí, óbvio que isso é fantástico, mas quando a gente analisa a coisa de uma forma mais assim, nua e crua, você vê que tem limitações e que você tem que, na verdade, você tem que ser capaz de conviver, administrar e crescer, mesmo com as incertezas que são naturais em qualquer coisa da vida, né? Ô, E a Nelson, ciência não é diferente. a gente tem visto, agora foi o carnaval, as pessoas fazendo festas clandestinas pelo Brasil todo, né? E a cepa de Manaus também aparece chegando em algumas outras Esse é um problema. cidades. Esse é um problema. Então, isso é uma Se a coisa gente muito tiver variante assustadora, né? combinado com aglomeração, uma coisa potencializa a outra. Com certeza absoluta. Uma vai potencializar a outra. É uma coisa que a gente Você fica sabe. assim, meio perplexa com essa desobediência civil, né? Das pessoas não acreditarem que precisam usar máscara, né? É porque
Na verdade, você deveria não ter a festa, né? Uma festa de carnaval com todo mundo de máscara, a não Não, ser que fosse máscara lógico. de carnaval, não vai ter, não vai Não, ter. não deveria ter Tô festa, mas eu digo, brincando, mas as mas não pessoas tem não como, usam não pode máscara. ter. A pessoa não vai usar. Minhas pessoas no bar, elas estão bebendo, estão comendo, elas não vão usar máscara. Então, ter é, essa, essa realidade aí seria, o ideal seria que a gente não tivesse esse nível de aglomeração, né? Já é difícil, às vezes, você não está com a família, você não está com teus amigos mais próximos, né? Você tem que tomar, vai tendo que tomar extremo cuidado. Agora, quando você pega uma aglomeração dessa de centenas, milhares de pessoas, aí realmente a chance de você ter uma transmissão e um contágio é enorme, né? Tão enorme. Agora, as Então, pessoas ficam achando que os jovens não pegam, né? Os jovens acham que eles não pegam, né? eles Então, até pegam. O problema do jovem é que ele pega, a grande parte deles vai evoluir bem. O problema é que eles passam para os idosos. Tem um estudo na Suécia, que, se eu não me engano, mostrando que um dos maiores riscos do idoso era morar com o jovem, porque naturalmente ele. E às vezes é para o jovem, nem é por mal. Às vezes o jovem está falando em festa, em tudo, mas às vezes ele tem que trabalho. trabalhar. Às vezes ele não É, tem condição de ficar em casa, né? O trabalho é dele lógico. obriga que ele vá, Trabalho é obriga que ele trabalho. pegue o transporte público. Então, isso é difícil. Mas, e aí você. A gente vai ter que ver nessa parte das vacinas também, o que se ela protege, se ela impede a transmissão. Uma das coisas interessantes, eu tenho um estudo de Oxford, tem um estudo da Pfizer também, sugerindo que reduz a transmissão, que seria muito bom. Isso Porque se seria você não importante. reduz a transmissão, você tem que focar no controle da doença grave. Então são duas estratégias diferentes. Mas essa aqui é difícil, né? A gente já vai para um Nossa, ano, né? A gente já vai um para um ano. ano. É muito A gente vai tempo. fechar agora. Se eu não me engano, foi 26 de fevereiro o primeiro caso no Brasil. A primeira morte, acho que foi 16 de março. Depois anteciparam para 12, mas acho que foi. A gente vai bater agora um ano, né, do primeiro caso no Brasil. E vendo países na Europa com fechando, né? É o Na que você terceira onda. vê, é o que você vê e o que é assim mais a mensagem que fica é como os países realmente não estavam preparados para isso, né? É porque a gente nunca viveu uma situação como essa, né? A gente nunca dependeu tanto de coordenação, cooperação e liderança. Porque às vezes, mesmo quando você fala em saúde, se é um problema local, aquilo ali você resolve local, mesmo que tenha alguma ineficiência, aquilo nem aparece tanto. Mas quando você pega uma doença como a Covid, que sobrecarrega um sistema agudamente, e você vê como ele não consegue responder, como morre gente nesses países que você achava que o sistema de saúde era países tinham notas altíssimas em rankings mundiais de sistemas Primeiro de mundo, saúde, né? e você vê essas pessoas, esses países piores que o Brasil, você fala, cara, tem alguma coisa. Aí você fala, tem que parar e rever mesmo, não tem mais chance de você achar que a mensagem que fica é: os sistemas de saúde têm que ser revistos. Não dá mais nem para você remendar, porque agora ele tem que ser literalmente revisto. Com Os certeza. sistemas precisam de uma revisão. E eu acho algumas coisas que são claras, quer dizer, os grandes impactos, eles não são locais, eles são nacionais e mundiais. Então eu sempre falo que num controle desse, para mim são 7 itens que são fundamentais que você tem que ter e todos ao mesmo tempo. Você tem que ter estratégia, planejamento, tem que ter liderança, coordenação, você tem que ter informação, capacidade de executar e comunicação. Você tem que ter todos eles ao mesmo tempo. Se um É. deles falha, a tua chance de entregar cai. Se alguns são muito fracos, a tua chance de entregar é praticamente zero. E aí acontece isso, a doença vai levando a gente, muito mais a gente conduzindo a doença. Então hoje o que acontece realmente é a gente ir atrás da doença. A gente melhorou algumas coisas, a gente está tratando melhor os pacientes, tem que ver como é que vai evoluir, se as novas variantes vão pegar ou não as pessoas mais jovens, né? Como é que isso vai acontecer, se você vai ter... Isso tudo a gente vai ter que ir descobrindo ao longo do caminho, a nossa capacidade de ter informação é baixa, e sem informação, a informação ela é importante por quê? Primeiro porque ela realça o problema. Quando você não tem informação, você nem enxerga o que está acontecendo direito. A informação ela tem essa vantagem, ela realça o problema, ela mostra o que está acontecendo. Quando ela te mostra o que está acontecendo, ela deixa claro que alguém tem que tomar alguma solução.
E aí o gestor, ele fica automaticamente, ele fica obrigado a fazer alguma coisa. E quando a informação é muito boa, a solução vem quase que naturalmente. Porque você sabe o problema, a solução vem quase que naturalmente. Então essa sequência, se você não tem a informação, você não tem essa sequência, nem de entender o que está acontecendo, nem de uma certa forma pressionar uma gestão mais eficiente e encontrar de uma forma mais fácil quais são as melhores ações e políticas. E o problema é que tudo é multifatorial. Você tem todas essas variáveis que você tem que trabalhar ao mesmo tempo. Então, você não consegue trabalhar uma de cada vez, tem que trabalhar tudo ao mesmo tempo. E isso demanda tempo, estratégia, planejamento e E uma boa cooperação. comunicação, né? E uma boa Comunicação é comunicação, fundamental. né, Nelson? Comunicação é fundamental. Você sabe Olha, que quando eu cheguei no Ministério, aquela confusão, aquela pressão danada, e eu só fui atentar para como é que estava a comunicação 2 semanas depois. E aí eu vi que estava ruim. E aí, antes de eu sair, eu já tinha começado a sentar com o pessoal para discutir uma reestruturação da comunicação do Ministério com a sociedade. Né? Porque numa situação como essa, a comunicação ela é absolutamente fundamental. Até para você, às vezes, dividir até as dificuldades, as fraquezas claro. mesmo. Porque muita coisa dessa pandemia é muito difícil mesmo. É o que eu É te falei, não é difícil. tipo assim, se tivesse esforçado um pouquinho, tinha resolvido. Nada disso, é um negócio absolutamente complicado, é uma Complexo e situação novo. dramática. O que acontece? Nenhum sistema é feito para trabalhar com folga. Quando eu te digo que o Brasil tem muito pouco dinheiro comparado ao mundo rico, que é onde tem a inovação, você tem que gastar o dinheiro, você tem que ser o mais eficiente possível. Então você não tem espaço para ociosidade. Quando você tem uma sobrecarga do sistema aguda e intensa como essa, e você não tem ociosidade, você não tem informação e você não tem liderança e coordenação, a Você não tem o chance que de você fazer. enfrentar isso é zero. É Ô, zero. Nelson, foi por isso que você resolveu sair do ministério? Foi. Que você viu que você Foi não tinha porque. chance para enfrentar isso? Não, foi porque eu não ia ter autonomia. Não tinha autonomia. Porque na prática, olha só, mesmo que a gente não conseguisse, o que eu digo hoje? A única forma de você de se preparar estar preparado para uma situação como essa, é você já ser preparado antes. Vi de Israel, que já tinha prontuário eletrônico, que já tinha tudo Claro. digitalizado, tudo isso. Então, se você não tinha essa estrutura e essa capacidade, né, por exemplo, eu não tinha informação do que acontecia na ponta. Eu sabia que tinha um hospital que morria 15% do internado e outro que morria 70%. O que estava acontecendo? Então, se você não tem informação, você não consegue nem saber o que está acontecendo. Até para você tomar uma decisão é difícil. Até para você definir a tua estratégia de alocação de recursos é difícil. Mas uma coisa é certa, dava para fazer muita coisa. E nesse momento é a hora em que, mesmo que eu não consiga resolver o agora, eu me preparo para resolver o amanhã. Então hoje eu sei que vai ser muito difícil ter informação rápida. Vai ser muito difícil ter liderança e coordenação rápida, porque liderança não é uma coisa que você consegue por decreto, é uma coisa que você conquista. A única forma de uma pessoa querer ser liderada é quando com você é melhor do que sozinho. Não tem Verdade. outra. Reconhecimento. Ela prefere estar contigo, porque contigo ela está melhor. Uhum. Então, hoje, essa liderança, ela depende disso. Se você não tem informação, se você não tem coordenação, fica tudo muito fragmentado. A saúde é naturalmente fragmentada. Então, nessa hora, você vê como isso é ineficiente, como isso é ruim. Fica um bate-cabeça, né? Mas ali o grande problema era esse, quer dizer, eu não tinha autonomia. Né? Não tinha sentido quer dizer, não tinha sentido. Quem tinha que dizer o que fazer era eu e não o presidente. Porque, afinal de contas, quem tinha a competência técnica era eu. Claro. Então, se eu não tinha essa autonomia, se eu não tinha essa legitimidade, não tinha sentido eu ficar. Por quê? Porque eu não ia conseguir entregar nada. Porque eu digo isso sempre, na vida o que vale não é o que você promete, é o que você entrega. Verdade. Então ali eu não ia conseguir entregar. Ficou claro que eu não ia conseguir entregar. Porque eu não tinha nem autonomia, nem era legitimado como liderança. E aí, é o que eu falei, eu respeito isso. Eu acho que o presidente tem o direito de fazer
a condução que ele achar que é certa. Ele tem essa autonomia, ele tem esse poder. Ele é a pessoa eleita, né? Eu ali tinha sido colocado por ele. Então, se eu achava que aquilo ali não era o que eu considerava correto, quem tinha que sair era eu. Eu não tinha que brigar, não tinha sentido eu ficar brigando, porque senão eu ia só repetir o que tinha acontecido e ia ser pior ainda. Então, Acho, tanto que a gente nunca brigou. Falava, eu vou sair, porque eu acho que respeito, mas não tinha sentido eu estar ali sem ter autonomia e sem ser tratado e legitimado como a liderança da saúde, né? Porque também, se você não é tratado assim, as pessoas que estão abaixo de você também não te respeitam assim. Isso aí é certeza. repassado para as outras esferas. Então, se as pessoas percebem que você não é tratado ou conduzido assim, eles também não te respeitam. Eles não te veem como uma liderança. Você não consegue nem começar a tentar ser uma liderança, porque na largada você já não é percebido como tal, você é percebido exatamente como uma não liderança. E aí fica impossível você construir alguma coisa nessa realidade, nesse cenário, né? E com a experiência que eu tinha, isso era muito claro para mim, que eu não ia conseguir, né? Eu estou na área de gestão tem, sei lá, 30 anos, então você consegue entender claramente quando você vai conseguir entregar e quando você não vai. Então ali era muito claro para mim que se eu continuasse, eu ia acabar repetindo o que tinha acontecido com o Mandetta. Ele só ia ter briga, 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 e aí no fim não ia dar em nada do mesmo jeito. Mas como nós perdemos com a sua saída, hein, Nelson? Porque Foi você ia difícil ser um sair. gestor competente numa Foi hora difícil sair. decisiva. Eu Foi difícil imagino. sair. Foi Foi difícil para difícil. você chegar a essa Muito, decisão, né? muito. Não, a Eu decisão de acredito que sair você foi muito foi para difícil. esse cargo com muita coisa querendo dar ao país, né? Eu tinha uma expectativa bastante grande e, obviamente, você só consegue saber a oportunidade quando você está dentro, né? Porque de fora você fantasia muito. Então, na prática, você só conhece o lugar onde você está, seja o que for isso na vida, seja uma pessoa que você se relaciona, seja uma empresa que você trabalha, seja uma instituição, você só conhece quando se relaciona no dia a dia, quando Claro. você entra, né? Então, entrar ali era fundamental. Eu tinha uma expectativa grande, eu achava que a minha formação é uma formação grande, né? Quer dizer, eu tenho formação, eu sou médico, fiz clínica médica, fiz tudo, trabalhei em cidade pequena, fiz tudo. E tinha um MBA em gestão, eu fiz empreendedorismo e gestão nos Estados Unidos, na Harvard Business School, e fiz economia da saúde na Inglaterra, na Universidade de York, que é quem Quer dizer, aconselha o completo, né? NHS. Eu tenho formação em economia, eu tenho formação em negócio, eu tenho formação em saúde. Então eu conseguia juntar as três pontas. Então eu conseguia, é o que eu falo, eu formei nas três, mas eu sou da saúde, eu sou uma pessoa da saúde. Mas eu consigo pesar a economia e o negócio, entendeu? Então eu consigo trabalhar enxergando as perspectivas do outro e eu consigo navegar nesse mundo conseguindo falar com qualquer um com qual tipo de conversa que vem eu vou saber falar aquela língua, né? Então eu achava que realmente ali eu tinha condição de ajudar, mas aí eu acho que realmente o presidente tem a forma dele de conduzir, eu respeito isso, mas ali nessa situação ali não era o meu lugar e aí não tinha sentido eu ficar. Olha, Nelson, infelizmente o nosso tempo está acabando e eu só tenho que te agradecer por Eu que te agradeço. todas as explicações que você deu aqui, pela sua presença e pelo seu trabalho. Parabéns Obrigado. por tudo. Muito Obrigado mesmo. obrigada. Tudo de bom. Um abraço para você e para todo mundo que está assistindo a gente também. Tudo de bom. Muito obrigada, Nelson Taik. Foi um prazer. Prazer meu. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Gente, Nelson Taik deu um show aqui pra gente. Foi maravilhoso tudo que ele explicou, inclusive explicando agora a saída dele, que foi um momento muito difícil, lógico, e que nós perdemos esse grande técnico, esse grande médico dirigindo a saúde no Brasil num momento tão importante. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam e vamos em frente, né? Vamos torcer para que a gente consiga acabar com essa pandemia e ter gestores competentes numa área tão decisiva para todos nós. Uma boa noite para todos vocês.